Iniciando o nosso quadro, nós vamos resolver a primeira questão da PRF. Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses, lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenadas pela data de interceptação, é a seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200 e 800. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. A questão 1, ela pede o quê? O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder, na ordem em que aparecem, às ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Bom, primeiro passo nós temos que saber que uma função afim é igual a uma função de primeiro grau, ou seja, uma reta. E essa reta ela pode ter inclinação positiva ou negativa. No caso da questão, ele pede para analisar se pode ser representada por uma função afim de inclinação positiva. Bom, para isso, nós vamos ter que marcar os pontos num plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele é constituído por dois eixos, normalmente conhecidos por eixo X e eixo Y, que são, respectivamente, as abscissas e as ordenadas. Então, o eixo das ordenadas, que é esse vertical que eu estou traçando nesse exato momento, equivale ao quê? Ao valor em que o problema nos traz, que são a sequência de números das notas fiscais, certo? E o eixo X, que é o das abscissas, nós vamos colocar a sequência de dias que essas notas foram interceptadas. Bom, então eu estou escrevendo ali que no eixo horizontal é a data e no eixo vertical são as sequências de notas fiscais. Determinado o que significa cada eixo, nós temos agora que achar o que nós chamamos de escala para conseguir deixar um pouco proporcional e enxergar se acontece um crescimento ou um decrescimento da reta. Então, para o eixo das ordenadas, nós vamos colocar a sequência de 25 e 25, e para o eixo das abscissas, só a sequência de dias, como dia 1, 2, 3 e assim por diante. Conforme está sendo descrito aí no nosso eixo das ordenadas, eu tô colocando 25, 50, 75, aumentando de 25 em 25. Então, é muito importante que seja feito de forma mais proporcional possível para você conseguir identificar o que o problema pede. Eu sei que na hora da prova a gente não tem escala, mas se você conseguir fazer no olho aumentando de 25 em 25, facilmente você já enxerga a sua resposta. Então, o segredo aqui estava em em saber que uma função afim é uma equação do primeiro grau, logo é representada por uma reta, e conseguir desenhar essa reta para identificar a inclinação dela. Então, fazendo ponto por ponto, conforme nos diz o problema. Nós não vamos precisar fazer todos os pontos, apenas alguns. Então, eu vou no eixo da ordenada e marco 25 correspondente ao eixo da abscissa como dia 1. Para o dia 2, 75. Já para o dia 3, ele cai para 50, então eu estou marcando o ponto de 50. Depois de 50, nós temos 150. Então, o dia 4 foi identificado a nota com valor de 150. A próxima sequência é a sequência de número 100, que equivale ao nosso quinto dia. E assim por diante, eu vou marcando todos os pontos identificados no problema. Eu parei exatamente no meu sexto ponto, porque não há necessidade de fazer todos. A partir dali, nós vamos começar a ligar os pontos e identificar a nossa reta. Marcados esses pontos, então, é só você ligar na sequência em que foram apresentados. Sair uma reta ligando do dia 1 para o dia 2, do dia 2 para o dia 3, do dia 3 para o nosso dia 4 e assim por diante.
Bom, nós já conseguimos começar a identificar o comportamento do nosso gráfico, certo? Ele tem variações ao longo dos dias, ou seja, ele sobe e ele desce. E o que que significa isso pra gente? O que que indica isso pra gente? Que quando ele sai do dia 1 para o dia 2, nós temos o quê? Temos um trecho de inclinação positiva. Já quando ele sai do dia 2 para o dia 3, a inclinação fica negativa. Depois do dia 3 para o dia 4, volta a ficar positiva. Do 1,4 para o 5, ele volta a ficar negativo. Então, assim sucessivamente. Logo, nós chegamos à conclusão que ele não é uma função afim de inclinação positiva, porque ele apresenta vários trechos negativos, concluindo assim que a nossa questão, a nossa alternativa está errada. Bons